Olá, gente boa! Diretamente aqui do nosso App Física, mais uma aula para vocês de vetores, as nossas aulas sequenciais. Vamos a elas, todas importantes, hein? Vamos lá, galera, ó. Bom, a gente viu na aula passada um pouquinho de cálculo vetorial e hoje nós entraremos num processo meio que se opõe ao cálculo vetorial, que é essa relação aqui, ó, a decomposição vetorial. Marcos, o que é, estruturalmente, decompor um vetor? Gente, primeiro passo é o seguinte, tá? Se eu pegar o conceito de se eu puder compor um vetor, é pegar um vetor e projetar esse vetor nos eixos cartesianos, no eixo x e no eixo y. Não esqueça que na nossa primeira aula de vetor, eu disse, olha, vetores têm natureza geométrica, então é muito natural que a gente use o plano cartesiano. Porém, quando a gente diz, eu preciso projetar um vetor no eixo x ou no eixo y, nos eixos cartesianos, eu preciso que a gente entenda uma coisa. Isso não é bem uma dica, isso aqui não é bem um macete ou coisa do tipo, mas na verdade, gente, é uma ideia de uso que você não pode abandonar. A decomposição, ela é válida. Isso é legal a gente projetar para vetores inclinados. Então, eu só vou fazer essa ideia de decompor um vetor quando o vetor estiver inclinado, quando o vetor estiver diagonal, tá? Como você preferir. Então, eu só vou projetar no eixo x e y, ou seja, na horizontal e na vertical, quando o vetor está inclinado. Quando ele não está, eu não preciso fazer isso. Ah, então a decomposição ela tem uma lógica específica. Sim, ela tem uma lógica específica de funcionar. Então, imagine que você tem um vetor inclinado, tá? Fora de eixo. E o que eu vou fazer com ele? Vou decompor. O que é decompor? Projetar nos eixos cartesianos. Vx projetando no eixo x, Vy projetando no eixo y. Marcos, não parece difícil. Veja, o vetor original é esse vetor V aqui, ó. O vetor x ele está projetado no eixo x, o vetor y está projetado no eixo y. Eu vou juntar esses vetores, tá? Ponta de um no fundo do outro, como a gente fazia na regra do polígono. Então, projetando esses vetores, sempre tem um ângulo, né? O ângulo sempre, viu, gente, em vetores, sempre comparado ao eixo X. É o eixo horizontal que é o nosso referencial. Então, você pega aqui, ó, projeta, tá? Observe bem o que eu fiz, ó. Vx na horizontal, Vx na horizontal. Vy vertical, Vy vertical. V, que é o vetor original inclinado, V inclinado. Vou colocar os ângulos aqui, pronto. E aí você vai perceber rapidamente, ó, quem está em frente ao ângulo é o que a gente chama de cateto oposto. Aqui quem forma a base do ângulo é o cateto adjacente. E o vetor original é o vetor maior, o vetor resultante do sistema, que é a hipotenusa. Ora, o que nós aprendemos no habitual? O seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Ora, seno, quem é o cateto oposto? Vy. Quem é a hipotenusa? V. Então, ó, extremos pelos meios, Vy, V multiplicado pelo seno, cosseno, cateto adjacente Vx, hipotenusa V, extremos pelos meios, Vx é o V multiplicado pelo cosseno. Olha, gente, eu particularmente não tenho nenhum problema com esse tipo de construção, essa é a construção original, é como a matemática da coisa prevê, tá? Vx, V cosseno, Vy, V seno, nada demais. Se você quiser fazer o uso do triângulo com o teorema de Pitágoras, você pode. Nós já aprendemos isso aqui em cálculo vetorial. Porém, eu queria chamar a atenção apenas de um elemento, nada demais, mas só para você lembrar, tá? Veio da própria trigonometria e preciso que você tenha essa visão. Olha, quando a gente está falando de eixo X, de eixo Y, né?
Aqui, ó, eixo de x, eixo y. E aí a gente colocou o quê? Um vetor, né? Originariamente um vetor inclinado. Poxa, não custa nada a gente lembrar um detalhe assim fundamental, que é o seguinte: V projetado no eixo x, nós chamamos isso aqui de Vx. V projetado no eixo y, nós chamamos isso daqui de Vy. E eu gostaria de te lembrar que nos eixos cartesianos, quando nós projetamos angulação, que eu botei aqui entre Vx e Vy, para o eixo x, cosseno. Para o eixo y, seno. E daí, Marcos? E daí, o que que isso tem a ver? Olha, Vx é o vetor V projetado no cosseno. Daí, Vx, V cosseno. Vy é o vetor V projetado no seno. Daí, Vy, V seno. Eu não tenho problemas com essa ideia, mas não precisava a gente fazer seno, cateto oposto hipotenusa, se eu lembrasse que Vx é o vetor V projetado no cosseno e que Vy é o vetor V projetado no eixo dos senos. Essa memória é uma memória interessante, embora ela não seja obrigatória e muito menos minimize a ideia anterior. Não minimiza, mas ela é mais prática, é mais objetiva e faz todo sentido, né? A medição de seno quadrado mais cosseno quadrado partiu daí. Porém, é uma questão de escolha. Eu estou lhe dando aqui as opções de lembrar, de projetar, para que a gente possa fazer com mais dinâmica.